Olá, bom dia para vocês. O canal CRV Lagoa que começa agora vai trazer um assunto muito importante para quem trabalha com produção de leite. Nós vamos falar sobre as características de pernas e pés. Se você acha que essa característica não é muito importante, então acompanhe o programa de hoje, que já está no ar. Francisco Oliveira, o Chicão, que é gerente de produção corporativa e raças puras aqui da CRV Lagoa, é o nosso entrevistado de hoje para falar sobre pernas e pés, a importância dessas características para quem trabalha com produção de leite. Tudo bem, Chicão? Bom dia. Tudo bem, Renata. É um prazer estar aqui, um prazer estar com o nosso amigo cliente. Bom, Chicão, eu falei que é importante o produtor prestar atenção nessas características, né? Pernas e pés. Sim. E a gente está falando de produção leiteira. Pode ter gente pensando assim, mas o que as pernas e os pés vão ter a ver com a produção de leite se a produção vai sair do Uber? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Renata, a produção está intimamente correlacionada, né, com pernas e pés. Por quê? A vaca precisa caminhar. Se a vaca não caminhar, ela não tem acesso ao coxo, ela não tem acesso à água, ela pode ser um sistema de confinamento que ela tenha que caminhar pouco, mas ela precisa caminhar, né? Então, é muito importante que toda vaca gerse, que toda vaca produtora, toda matriz de leite, de carne, aqui especificamente de leite da raça gerse, possua um bom quadro de pernas e pés para ela poder se alimentar bem, poder ir até a sala de ordenha, poder voltar ao seu sistema de criação, seja ele pasto, seja ele um piquete, seja ele um freestall. Então, é muito importante que a vaca tenha um bom quadro de pernas e pés. Mas, no caso, quem trabalha com a produção a pasto é mais importante do que quem trabalha com animais confinados ou não? Todo produtor de leite deve prestar atenção nessas características? Todo produtor deve prestar atenção, Renata, porque o sistema de freestall, ele exige também, na minha opinião, com um outro sistema de pasto. Por quê? Às vezes o freestall não está sendo bem manejado, fica aquele acúmulo de fezes, de lama dentro do freestall e aquilo acaba danificando, né, o conjunto de pernas e pés da vaca. E isso também o sistema de pasto, né? Se a vaca precisa andar muito por um terreno muito irregular, ela precisa ter um bom quadro de pernas e pés para que ela consiga caminhar. Outra coisa muito importante também, Renata, se a vaca não caminha, ela não ingere alimento. Se ela não ingere alimento, ela não produz, né? Então, essa característica está ligada intimamente à produção e também à reprodução, Renata. Se uma vaca está com algum problema, seu quadro de pernas e pés, está com problema de casco, com problema de jarrete, sentindo algum tipo de dor, o que essa vaca tende a ficar? Ela tende a ficar boa parte do tempo deitada, tá? Se ela está deitada, Renata, e ela pode, de repente, apresentar cio, se ela estiver deitada, ela não tem outro animal ali montando nela. Então, a gente não observa o cio desse animal, né? Então, isso acaba interferindo na reprodução. Se interfere a reprodução, lá na frente acaba interferindo também a produção. Então, a gente vê que uma coisa vai levando a outra. Então, é muito importante boas patas, boas pernas nas vacas de leite. Agora nós estamos falando sobre a importância das características de pernas e pés, mas nós vamos mostrar para vocês algumas situações que é preciso correção, né? Que o próprio produtor pode olhar as suas fêmeas, olhar aí o seu rebanho e identificar esses problemas. Por isso, o Chicão trouxe algumas fotos para a gente ver quais seriam esses problemas mais comuns. Por exemplo, essa perna aí. Essa perna, a gente fala perna traseira vista de lado, né? Vista lateralmente, tá? Aquele ali é um exemplo de perna curva, Renata. A gente pode ver que ela forma ali como se fosse um arco, né? A gente não quer aquele tipo de perna em uma vaca produtora de leite, em específico da raça Jersey. Por quê? Esse animal, Renata, quando eles ficam em estação, ele está de pé, ele é muito difícil achar uma posição que dê conforto a ele, ou seja, ela está toda hora, ela tentando, tirando as pernas do chão, tentando movimentar para achar uma posição de conforto, tá? E isso daí também está correlacionado a altas taxas de descarte. Então, perna curva
mais para frente a gente vai ver outra foto ali de perna reta, aquele é um outro exemplo. Essa é reta demais. Essa é muito reta, tá? Aquilo é como se fosse uma pilastra, né? A perna extremamente reta. Essa característica também é indesejável. Tanto uma perna muito curva, extremamente curva, quanto uma perna extremamente reta, que é essa que a gente está vendo aí na imagem. Essa vaca também não tem uma estação, não para de maneira confortável. Aí é esse tipo de perna que a gente quer, ou seja, nós não queremos nem extremamente curva, nem extremamente reta, a gente quer algo ali em torno, uma característica intermediária. Essa é um exemplo de uma perna, uma leve curvatura, uma leve curvatura, não como aquela primeira foto que a gente mostrou e nem tão reta como a segunda foto. Aí está um exemplo de uma foto de livro, para quem quiser colocar aí como uma perna ideal de uma vaca da raça Jersey vista lateralmente, está aí um bom exemplo. Então, nem muito curva, nem muito reta, né, com uma angulosidade... Ligeira curvatura. Isso. E de pés? Você trouxe uma foto também Sim. mostrando um pé de uma fêmea que não é ideal, né? Isso, ali a gente pode ver que essa vaca, ela, não é uma característica que sai em prova de touro, Renata, mas a gente pode observar ali que ela tem a quartela fraca. O que é a quartela? Aquela região ali entre o casco e a sobre-unha ali do animal. A gente pode ver que ela, a quartela, a gente fala de quartela fraca, ela é bem flácida, aquela musculatura, aqueles ligamentos, tendões ali estão fracos, que isso acaba acarretando numa quartela fraca. Mas a gente pode ver ali o ângulo de casco, uma característica muito importante também. Esse ângulo de casco deve ser bastante ideal, Renata. A gente, vamos dizer assim, a gente traça uma linha ali da coroa do casco, que é aquela linha que divide a parte dura da parte morte do tecido mole ali, do tecido queratinizado para a pele do animal, e a gente traça uma linha imaginária indo ali em direção à parte anterior da vaca. Essa linha deve ir até a articulação ali das mãos da vaca. Ali a gente pode ver, Renata, que aquela linha, se a gente traçar aquela linha em direção ao abdômen do animal, ela vai estar quase dando ali na região do umbigo, ou seja, esse ângulo de casco é muito baixo. Quando a gente tem um ângulo de casco muito baixo, a gente pode ter problemas ali de talão. Por quê? Às vezes esse talão, além de ter um ângulo de casco baixo, tem um talão pequeno, tá? O tecido mole do casco pode estar muito próximo do chão. Ele estando próximo do chão, ele começa a ter desgaste, o animal começa a sentir dor, começa a mancar, abre-se ali uma ferida, então começa a ter toda a contaminação e a vaca começa a claudicar, começa a andar menos, interfere então a produção de leite. Então, algumas características de pernas e pés, principalmente pernas vista lateral e ângulo de casco. Bom, se você é produtor de leite e tem fêmeas com algum desses problemas aí na sua propriedade, a gente tem uma boa notícia agora. Se você utilizar o touro correto na reprodução dessas fêmeas, você pode corrigir esses problemas nas suas filhas. Mas é preciso utilizar touros indicados para isso, que é o que a gente vai mostrar agora, né? O que a gente vai mostrar, é importante que o criador que ele acasale muito bem essas vacas com esses problemas para que a progênie, as filhas dessas vacas, não venham com esses problemas. E nessa característica, Renato, o que é muito importante? Na hora que o produtor for adquirir o sêmen, ele olhar na prova do touro, na característica pernas vistas de lado, ele tem que buscar touros o mais próximo do zero possível. Ou seja, a gente ouve muito quando a gente vai ministrar alguma palestra, algum curso, o produtor vira para a gente, então uma vaca que tem a perna muito curva, o touro indicado para essa vaca é um touro que transmite a perna reta? Não, isso não é verdadeiro. E para aquela vaca também que tem perna reta, vamos colocar nessa vaca aqui um touro que imprima perna curva. Isso também não está correto. Por quê? Nós queremos o touro que esteja próximo do zero. Naquela prova do touro, a gente vendo que aquele touro tem uma prova zero, isso quer dizer que as filhas desse touro, quem pode recordar, vai sair igual aquela última foto que a gente mostrou, aquela perna com ligeira curvatura, ou seja, para corrigir problema de pernas e pés, de pernas vista lateral, vamos olhar touros o mais próximo do zero possível. Então vamos a esses touros, né, para exemplificar o assunto de hoje. O Muscat, por exemplo. O Muscat, né, estamos falando de pernas e pés, é um touro indicado para várias outras características, mas hoje em específico aqui para pernas e pés. Se a gente for lá na prova dele, Renato, olhar a prova para pernas vista lateral e para ângulo de casco, ou seja, ele é um touro próximo do zero
para pernas vista lateral e muito positivo para ângulo de casco. O que isso quer dizer? Que as filhas do Muscat vão ter pernas muito corretas vistas lateralmente e com um bom ângulo de casco. Então, o Muscat tem sêmen convencional a R$ 36,00 para quem adquirir acima de 20 doses e ele tem sexado, tá? Por R$ 109,00 para quem adquirir acima de 10 doses. Outro touro que a gente selecionou para esse assunto específico que a gente está falando hoje, de características de pernas e pés, é o Magnetic. Magnetic, a gente pode ver aí foto da mãe do Magnetic. Vamos pegar a foto da perna dela ali vista lateralmente. É aquela perna que a gente precisa, ou seja, as filhas dele terão praticamente, olhando de lado, as mesmas qualidades da foto daquela vaca ali que a gente está vendo, da mãe dele. Ou seja, para essa característica é muito importante a gente pegar sempre o touro o mais próximo do zero possível. E para a gente encerrar, vamos ver o Storm, outro touro da bateria de Jersey que também pode auxiliar o produtor a ter vacas com pernas e pés corretos. Isso, o Storm, Renato, no iniciozinho do mês nós falamos dos touros dos lançamentos, né? E como o programa é curto, não dava para a gente falar de muitos touros. O Storm está vindo aí como um lançamento, né, da nossa bateria, um touro que está vindo do nosso programa de seleção lá dos Estados Unidos. Ele traz vários atributos, entre eles especificamente pernas e pés. Então, para você, produtor de leite, você, criador de Jersey, precisa melhorar, precisa incrementar as características de pernas e pés no seu rebanho, está tendo altas taxas de descarte por problema de perna, por problema de casco, está aí 3 excepcionais touros da raça Jersey que podem estar sendo utilizados nos seus rebanhos. Você pode utilizar esses touros que o melhoramento genético para pernas e pés será muito bem feito. O Magnetic que a gente passou antes do Storm também tem sêmen sexado, o Storm também tem o sexado, sai por 110 acima de 10 doses. E como o Chicão destacou, o Storm é uma novidade do catálogo de leite europeu. Foi lançado no finalzinho do mês de fevereiro, início do mês de março. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse lançamento, essa novidade, nós vamos ouvir o William Tabchuri. A Franciele Spadari conversou com ele. Olá, amigo produtor. Hoje eu estou aqui com o gerente Contas Leite e Produto Europeu da CRV Lagoa, William Tabchuri, que vai falar um pouco sobre as novidades sobre o novo catálogo 2016 do leite europeu. William, obrigada pela sua participação. Conte-nos o que os produtores podem esperar do catálogo esse ano. Eu quem agradeço, Franciele, uma série de novidades, né? A primeira delas, nós temos um desafio muito grande. Até 2050 precisamos dobrar a produção de alimentos no mundo. Para isso, o melhoramento genético ele tem uma importância muito grande em auxiliar os produtores a aumentarem a eficiência. Então, primeira coisa importante para a gente, 2016, nós completamos 45 anos da CRV Lagoa e 142 anos do Grupo CRV trabalhando ao longo do mundo. O nosso catálogo esse ano vem muito mais condensado, são 50 touros holandeses, 18 selecionados na base americana, 27 selecionados na Holanda e 5 aqui no Brasil. Dessa bateria de 50 touros, nós vamos ter 11 touros vermelhos e brancos e 39 touros pretos e brancos. O que eles têm de diferentes? Primeiro, a nossa filosofia de vacas longevas, de elevadas produções e conformação funcional. Para os touros americanos, os melhores da genética dos Estados Unidos, aliado aí aos índices exclusivos da CRV, como vida mais eficiente, vida mais saudável, ingestão alimentar, sanidade de casco, sanidade de ubre e cetose. Todos esses índices vêm para melhorar a eficiência de produção, aumentando a rentabilidade dos produtores e a sustentabilidade do negócio. Muito bem, William. Obrigada pela sua participação. Eu quem agradeço, 2016 tem uma palavra de ordem, a palavra é eficiência. Para saber mais sobre o catálogo de leite europeu 2016, é só acessar o site da Central, www.crvlagoa.com.br. Com essas informações, a gente encerra o programa de hoje. Obrigada, Chicão. Obrigado, Renato. Um abraço. Obrigada a vocês pela companhia. Até o próximo programa.